Palmeiras e Flamengo, a partir de agora, buscando a glória eterna. Saberemos hoje quem vai ser o primeiro brasileiro tetracampeão dessa competição. E a primeira chegada do Palmeiras é do Alan para cima do Léo Pereira. Levou aqui para a linha de fundo. O Alan limpou, foi para o chão. Mandou seguir o árbitro. Palmeiras tenta a retomada, tem dividida. E aí já temos a primeira falta do jogo. A pegada ali para cima do Lino. E vamos ver mais uma vez esse lance do Alan. É o contato ali com o Alexandro. Já está ali em cima da linha, né? A arbitragem manda seguir. E depois a falta cometida pelo Flaco Lopes. Bola longa, subiu a defesa do Palmeiras. Tá aí o Abel Ferreira com 10 títulos conquistados. Em 13 finais como técnico do Palmeiras nesses 5 anos. Um trabalho absolutamente histórico. Veja aí o Varela. Tenta fazer o drible seco em cima do Veiga. Varela vai embora, empurra na frente. Para a velocidade do Bruno Henrique. O Arrascaeta tá por dentro. O Bruno Henrique cruzou, passou pelo Arrascaeta. Vai chegar. Afasta a defesa do Palmeiras. Primeira chegada de maior perigo do Flamengo. Aí o Jorginho. Alexandro voltando para o Léo Pereira. Domínio do Danilo. Brasil parado, os 4 cantos do país parados para acompanhar essa decisão. Gigantesca audiência na GTV. Bom demais ter você por aqui. Dá um like aí, se inscreve, hein? Um dia histórico como esse. O like anti-zica na final, custa nada. Olha o recuo de bola aqui para o Rossi. Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores em 2021. Deu Palmeiras. Se reencontram 4 anos depois. Aí a deixadinha do Carrascal. Palmeiras já retomou aqui por dentro. Vai tentar fazer esse lançamento o Bruno Fux. Aí o Léo Pereira tirando de cabeça. Esse é o Alexandro. É aquele pedacinho do campo que tem sol, né? Lá em cima. Aqui embaixo a sombra já vai avançando. Aquele calorão de horas atrás, aos pouquinhos vai diminuindo. E Jorge, início de jogo fica muito claro, né? O Bruno Fux ali na linha de zaga, Andreas e Veiga sendo os volantes, os meio-campistas, os todo-campistas do time do Palmeiras. Lino lá na esquerda, Carrascal pelo lado direito, por dentro Bruno Henrique e Arrascaeta. A dupla de ataque já padrão na temporada do Palmeiras, Flaco e Vitor Roque. E 2 times que vieram a fim de jogar, né? São 2 escalações, se você olhar o mapeamento no campo, são 2 escalações que não, elas são precavidas, mas elas são ofensivas. O meio-campo do Palmeiras ter Andreas e Veiga, o ataque do Flamengo ter 4 homens, os 2 técnicos estão a fim de jogo e é muito legal que a gente saiba que aparentemente não vai ser uma final amarrada, né? Olha o Veiga apostando na bola longa, o Vitor Roque corre, o Danilo tenta recuar. E aí o Rossi tem que sair no limite, porque o Vitor Roque estava vindo ali babando. Tem lateral para o Palmeiras. Vitor Roque, vice-artilheiro do Palmeiras nessa temporada. São 20 gols, é a maior contratação da história do clube. Veja o Piquerez pegando essa sombrinha aqui. Murilo. Palmeiras campeão em 99, 2020, 2021. Busca o tetra. Palmeiras venceu a última final justamente em cima do Flamengo. Ó, o Bruno Fux correndo muito aqui para não deixar essa bola sair. Aí o recuo para o Carlos Miguel. Vai despachar o goleiro do Palmeiras. O Flaco tentou pelo alto, subiu o Léo Pereira. Andréas vem de cabeça, Danilo rebate. Briga de novo o Andréas pelo alto. Aí o Alexandro vem estourando e já vira um lançamento lá para o Samuel Lino. Ele vem para cima do Bruno Fux. Lino tá na área, vai chamar para o drible. Pé esquerdo, Bruno Fux bloqueia. E teremos o primeiro escanteio do jogo. Escanteio para o Flamengo. E como a gente já imaginava, Jorge, um jogo disputado nesse começo, aquela oportunidade que o Flamengo teve, passa muito por como o Palmeiras marca também, que é um time que, por costume, marca, faz os encaixes individuais ali por zona na defesa, e muitas vezes os atletas da linha defensiva saltam para o jogador que está portando a bola. E nessas ocasiões, algumas vezes de desencaixe, acaba passando uma bola nas costas da zaga. Precisa tomar cuidado se não quiser sofrer finalizações perigosas. Arrascaeta bate o escanteio. Levantamento fechadão. Nossa, essa bola passou
por todo mundo. Carlos Miguel só olhou, defesa do Palmeiras só olhou. Arrascaeta, artilheiro do time na temporada, maior temporada goleadora com a camisa do Flamengo. São 23 gols e além dos 23 são 17 assistências. Um grande ano está fazendo o uruguaio. E uma temporada fisicamente muito boa, né? Começou com alguma oscilação, mas o Flamengo conseguiu colocar o Arrascaeta no prumo e os números e o poder de decisão do Arrascaeta acabou só aumentando, né? Acho essa a melhor versão do Arrascaeta no futebol brasileiro, melhor inclusive no todo que o Arrascaeta de 2019. Você tá vendo aí do cantinho a nossa hashtag Libertadores na GETV. Quer mandar mensagem, quer participar, quer mandar palpite, quer cornetar? Hashtag tá aí no cantinho. É o caminho para você participar com a gente. Vamos ver a cobrança do Piquerez. Tentou a raspada ali o Flávio Lopes. Varela vem de cabeça. Aí o Jorginho recuando, recomeçando com o Léo Pereira. Flamengo chegando à sua quinta final de Libertadores. Ó a deixadinha do Carrascal para o Bruno Henrique. Tenta devolver. Tira Gustavo Gomes. Já coloca aqui na direção do Vitor Roque. Ele acelera. A marcação chega. Chegaram 3, né? Pulgar chegou. Danilo chegou. E o Varela. O Uruguai apareceu para tirar a bola. O torcedor vibrou. Jorginho. Teve uma cobrada do Vitor Roque agora com o Flaco. Não sei se sobre posicionamento. E o Veiga precisou dar uma entrada ali para falar, galera, calma, porque o Vitor Roque se sentiu sozinho, né? Aparentemente com a não aproximação do Flaco. Da cabine, a sensação que deu foi essa, mas o Veiga, com toda a experiência dele ali, já deu uma... botou panos quentes, né? Flamengo campeão em 1981, na era Zico. Depois campeão em 2019, campeão em 2022, também buscando esse 4º título. Ó, o recuo lá pro Rossi, Palmeiras sobe a pressão. O Alan vai lá para cima do Danilo, aí é juventude contra experiência. O Alexandro foi quem chutou essa bola em cima do Alan. E aí é tiro de meta que o Flamengo bate. Palmeiras e Flamengo que vão disputando a supremacia do futebol brasileiro e sul-americano. Ganharam 5 dos últimos 7 brasileiros, 3 das últimas 5 edições da Copa do Brasil, 4 das últimas Supercopas do Brasil e 4 das últimas 7 Libertadores. Vivendo momentos maravilhosos os dois finalistas dessa edição de 2025. Bom, Jorginho tentar tirar pelo alto 2 vezes. O Andréas brigou, o Flávio Lopes chuta. Aí o Léo Pereira recua. Bolinha de segurança voltando de cabeça ali pro Rossi. Vai tentar a ligação direta lá pro Bruno Henrique. Passou por ele, passou pelo Gomes. E aí ficou de goleiro a goleiro. Ficou por Carlos Miguel. O Bruno Henrique e o Gomes, um ajudando o outro ali a se levantar. Bruno Henrique, 15 títulos pelo Flamengo. Ele e o Arrascaeta, os maiores vencedores de título nesse clube. E os dois podem conquistar mais um hoje. Ó, a roubada, Arrascaeta tentou. Daqui a pouquinho eu vou lá na Sofia. Flávio Lopes empurrado pelo Alexandro. Tem falta. Pois não, Sofia? Ô Jorge, minha primeira participação aqui do campo, o Rossi tentou a ligação direta ali com o Bruno Henrique, mas o Felipe Luiz ficou cobrando ele. Queria que ele tivesse saído ali no Varela, aproveitar o corredor aqui na direita. Sofia Miranda, Jordana Araújo estão lá do gramado, vão trazer detalhes, vão trazer informações importantes dessa decisão. Veja aí o Danilo. E aparentemente, Jorge, assim, é um lado que o Flamengo vai tentar explorar, porque é um lado que o Veiga precisa dar suporte e fechar, né? O primeiro ataque mais perigoso do Flamengo foi o Bruno Henrique explorando essas costas e o Felipe Luiz dando uma cobrada de que saia aqui com o Varela. Vamos ver se isso se mantém durante o jogo, mas o Veiga tem esse duplo papel, né? Ele hoje atua basicamente como um volante no jogo. O Veiga tá dizendo que não, né? Porque ficaram cobrando um toque no braço. Quando o Varela bate com o pé direito, o braço do Veiga tá ali na trajetória da bola. Ele tá dizendo que não, mas a arbitragem disse que sim. E deu a falta, o Flamengo já bateu. Léo Pereira. O Flamengo desce com todo mundo pro campo do Palmeiras agora. Esse é o Alexandro. Vai inverter completamente a jogada. Vem aqui o Varela. Varela vai encarar. Piquerez está no combate. O Varela levanta. O Gomes tira de cabeça. Volta pro Varela. Ajeita pro Henrique. Esse é o Jorginho. Flamengo no ataque. Domínio de bola do Samuel Lino. Alexandro aparecendo. Marcação do Flaco.
Mandou levantar o Dario Herrera, dizendo que foi bola. Olha o Andrés Pereira, consegue o drible, saída arriscada. Fugiu do Arrascaeta também. Andrés Pereira, sem dúvida, um dos grandes personagens dessa decisão. Por tudo que aconteceu em 2021. E para o Andrés Pereira acaba sendo fundamental esse tipo de jogada. Conseguir, nessas primeiras bolas que ele pega, pela função que ele tem de ajudar nessa construção, de fazer a bola do Palmeiras subir, de conseguir acertar o passe, de fazer o simples para ganhar essa confiança e não cair numa pilha, porque a gente viu que no Maracanã, por exemplo, ele ficou um pouco abaixo. Olha o Carrascal, tentou uma outra deixadinha pro Arrasca. Agora buscou lançar pro Bruno Henrique, tirou Piquerez. Briga Veiga. Derrubado pelo Pulgar. Falta para cima do Veiga. O Felipe Luiz aplaude ali no banco. A gente vai ver o lance mais uma vez, né? O chileno usa esse braço aqui. Derruba o jogador do Palmeiras. Rafael Veiga. O jogador que mais marcou gols em finais com a camisa do Palmeiras. São 12 até hoje. Murilo. Passe do Murilo errado. Carrascal. Aí o próprio Murilo volta para tentar consertar. O Carrascal ficou no chão depois da chegada do Veiga. O lance segue do outro lado. O Samuel Lino foi passando. O Fux do carrinho chegou para o Arrascaeta. O chute desvia. O Carrascal ficou no chão. Os jogadores do Flamengo estão reclamando com o árbitro. Vamos ver se ele vai marcar a falta ou se ele vai só sinalizar o escanteio. A gente está vendo o lance de novo. A chegada do Veiga, uma chegada por cima, hein? Dá aquela raspadinha na canela do Carrascal, né? E aí depois a jogada do Lino, o chute do Arrascaeta, o desvio do Gomes. A marcação de campo foi escanteio. O Arrascaeta tá indo lá cobrar. Até porque depois do passe do Lino, ele até sofre a falta, mas há uma clara vantagem para o giro e para a finalização do Arrascaeta. Vamos ver a cobrança desse escanteio. Veja aí a microcâmera dentro do gol do Carlos Miguel. Arrascaeta para a cobrança. Lá vem ele de pé direito, levantou, subiu Piquerez na primeira trave. Depois completou ali o Alan. Ninguém do Palmeiras lá na frente. O Rossi vai chegar aqui com toda a tranquilidade para sair jogando. Aí a bola longa do Rossi. Voltou. Ainda vem Flamengo. Samuel Lino fechado para a área. Carlos Miguel mergulhando para defender, fazendo apenas o seu 11º jogo pelo Palmeiras, né? Chegou há pouco tempo e já tendo uma decisão de Libertadores para disputar a primeira da carreira do goleiro de 27 anos. Início de jogo, o Flamengo ali na casa dos 70%, né, de posse de bola. Um domínio territorial grande, né? O Palmeiras mais compactado aqui, tentando sair principalmente com o Andrés Pereira, com algumas bolas longas, procurando o Flaco e Vitor Roque, mas os primeiros 13 minutos de jogo com um domínio territorial de posse do Flamengo, que é um time que se defende com a posse, né? Muitas vezes. Não tem muita surpresa aqui nesse início de jogo, não. Olha o Carrascal fugindo ali da marcação dupla. Jorginho volta, Léo Pereira, como é que tá esse coração aí, hein? Final de Libertadores, a final épica. E o Veiga tomou amarelo por aquela entrada do Carrascal. A gente até viu o árbitro lá anotando, né? Foi o primeiro cartão da decisão. Jorginho. Vamos ver o Varela para fugir do Piquerez. Varela carregou, bola na frente para o Bruno Henrique. Chegou, bateu por cima. Primeira finalização do Bruno Henrique do jogo. O Carlos Miguel está chamando a atenção da defesa, porque o Bruno Henrique fez esse giro para escapar do Gomes. O Bruno Henrique foi e o Gomes ficou. E, Jorge, um bom início de jogo do Samuel Lino, que de alguma forma participa da jogada pela movimentação dele. Ele tá lá de um lado que é frágil defensivamente para o Palmeiras, porque o Kelvin tem muita projeção, mas ele ainda tem algumas dificuldades na marcação, então por lá ele faz um bom início de jogo, indo para cima com o drible, mas você pode perceber que a todo tempo o Samuel Lino vem por dentro, tenta conseguir puxar a marcação do Palmeiras, que precisa trocar os seus marcadores para conseguir acompanhá-lo, deixando ali a organização um pouco em dificuldade e dando espaço também para o Arrascaeta abrir. E a Lu já tinha chamado a atenção para esses encaixes individuais, né? O Gomes vai em busca do Bruno Henrique, no que o Bruno Henrique
que gira, tem o espaço criado por ele mesmo. Arrascaeta conduziu, segurou, fez a abertura. Lino vai chegando dentro da área, pé direito, olha o chute no canto. Samuel Lino passando à esquerda. Segunda finalização de maior perigo do Flamengo. O Flamengo vai chegando. E o início de jogo do Lino é muito bom mesmo, né? Quando se falava nas prévias, tinha ali o Cebolinha em muitas delas, podia ter o Luiz Araújo e o Carrascal, e o Lino estava um pouco escanteado em algumas prévias. E ele entra com um volume inicial de jogo muito bom, né? As pontas do Flamengo sendo muito usadas ali, tanto o Carrascal quanto o Samuel Lino, mas o Samuel Lino participando demais nesses primeiros 15 minutos. Danilo. É a 7ª final 100% brasileira na história da Libertadores e é a 4ª final brasileira nas últimas 6 edições. Ano passado tivemos, né? Atlético Mineiro e Botafogo. Ó, o lançamento, Bruno Henrique vai chegar, o Carlos Miguel. Sai bem do gol, encaixa, sai jogando rápido com o Piquerez. É a final que para o Brasil. É Palmeiras e Flamengo na GETV. Hoje vai sair o primeiro grito de é campeão da GETV. Ó, o Piquerez completamente sozinho contra 3, derrubado pelo Pulgar. É a segunda falta do chileno no jogo. Marcada aí pelo Dario Herrera. De novo aí o Piquerez derrubado. Jogador uruguaio com mais atuações com a camisa do Palmeiras. Vai ter bola parada aí para o Palmeiras. O Veiga está pedindo para o André se afastar. Vamos ver o que vai sair dessa cobrança. O Flaco Lopes está lá dentro para aproveitar a estatura. Ele que tem 1,90 m. Veiga para a cobrança. É bola parada. É chance para o Palmeiras. É início da decisão. São 17 minutos. Fica só o Lino ali na barreira. E o Veiga acho que está reclamando até agora da distância ali, né? Mas o juiz já autorizou, já mandou bater. Bateu curtinho para o Andréas, voltou, Veiga, levantou. Soco do Rossi, jogadinha ensaiada, hein? Aí o Kelvin vai voltar para não se complicar. Vai chamar o Carlos Miguel para recomeçar. Hoje sai o primeiro brasileiro tetra da Libertadores. Que final histórica aqui em Lima. Olha o Veiga batalhando. A arbitragem está dando a posse de bola para o Flamengo. Jorge. Flamengo que está na sua 9ª participação seguida de Libertadores. Chega da sua 5ª decisão. Daqui a pouquinho eu vou lá com a Jordana Araújo, que tem informação pra gente. Vamos ver o Alexandre aqui recomeçando. Jorginho. Léo Pereira tá próximo. É o começo da decisão aqui em Lima. Se ficar 0 a 0, se ficar empatado, prorrogação, 30 minutinhos. Pois não, Jô? Não, só chamando a atenção que o Abel Ferreira deu uma orientação para o Bruno Fux fazer a cobertura do Kelvin, né? Até chamando a atenção para a análise do Formiga em relação ao Samuel Lino. O português está bem incomodado com essas subidas do Flamengo por ali. Pediu para o Fux ter essa atenção, principalmente do meio, mais para perto do Kelvin. Dá um reforço por ali, né? Carrascal, devolução, Varela, linha de fundo, cruzou rasteiro. Aí fica no pé do Andrés Pereira. Andrés despacha, Vitor Roque domina, Flaco tá com ele. Palmeiras vai tentar escapada, tem o Alan passando. O Flaco lançou pro Vitor Roque. Aí o Danilo fez a rota correta. Recuando ali pro Rossi. Já vamos bater 20 minutos da decisão. Varela. É a final épica da Libertadores 2025. E Jorge, agora a gente viu um Flaco mais próximo do que é o Abel, né? O Abel fez uma crítica meio pública a ele, de que estava fazendo algo que não era o combinado. E muitas vezes sendo criticado por segurar um pouco demais, né, o passe. E agora não, ele recebeu ali flutuando no meio, fez o giro e já buscou rápido o Vitor Roque, né? Acionando sem conduzir muito a posse de bola. O Flaco que vive um jejum
já de alguns jogos, mas que, sem dúvida nenhuma, está no seu melhor ano da carreira. A Jordana tinha trazido a informação que o Abel estava preocupado com as descidas do Lino lá pelo lado esquerdo. Pediu até para o Fux dar uma ajudinha para o Kelvin. O Kelvin já deu uma arrepiada ali para cima do Lino. Vamos ficar de olho nesse duelo aí. Veja aí o Léo Pereira, que em 2021 ficou fora da final, né? Teve o dissabor de ficar fora da final por suspensão. Não jogou aquela decisão, mas está em campo hoje nessa final aqui em Lima. Roubada de bola, segundo o árbitro, sem falta. Foi o Murilo. O Palmeiras desce. Murilo para o Alan. Kelvin está passando. Alan viu. Abriu para ele. Kelvin, pé direito. Levantamento. Vitor Roque de cabeça. Bate no gramado. Sobe. O Veiga está pedindo desvio. O pessoal do Palmeiras pediu. O árbitro deu tiro de meta. E começou aí, ó, nesse desarme do Murilo no Carrascal, para o árbitro argentino. Não houve falta na jogada. E aí o Vitor Roque cabeceando para baixo. E aí, Jorge, a gente vai entendendo o critério do árbitro também, né? Esses empurrões, esses encontrões aí, ele não tá marcando desde o início, assim. Ele já mandou seguir algumas. Vitor Roque, que não marca gol desde o dia 9. No jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Aí está o Alejandro Domingues. À esquerda dele, à sua direita, o Alejandro Domingues é o presidente da Conmebol. Está o Samir Schaud, que é o presidente da CBF. São as autoridades presentes aqui nessa decisão. Olha o Veiga. Tenta pelo alto, uma segunda tentativa. Aí o Danilo protege. Varela ficou com ele, girou. Vitor Roque mordendo. E pedindo para a galera chegar e morder junto, né? Pedindo apoio nessa pressão. Já vamos bater metade desse primeiro tempo. Vai se inscrevendo aí no canal da GTV. Vai dando like na live, like na decisão. Na maior decisão de Libertadores dos últimos anos. Flamengo desce, Alexandro abriu. Aí vamos ver o Arrascaeta levando. Vai tirar aqui atrás o Bruno Fux. Fux já lançou lá pro Alan para botar essa velocidade. Batemos 11 milhões de inscritos no canal da GTV. E no dia mais especial para isso, né? No dia da final épica da Libertadores. Valeu demais, galera. Não para de crescer o canal da GTV. Nosso bebezinho não tem nem 3 meses. E olha o tantão de gente que tá com a gente. Obrigado, galera. E vem muito mais por aí esse 2026 que tá chegando. Ah, meu Deus do céu. Léo Pereira, enquanto a gente tava vibrando com os 11 milhões de inscritos, o torcedor do Flamengo tava vibrando com o desarme lá em cima do Alan. Varela. Avança aqui o uruguaio. Vamos ver esse lançamento. Tenta dominar aqui o Bruno Henrique. O Gomes está colado nele. O Piquerez também. Bandeira tá dando bola pro Palmeiras, hein? Deu o toque de mão do Bruno Henrique. Acho que na hora do domínio. E o árbitro tá ali, o Bandeira, conversando com o Abel, porque o Abel tava bem. O lance foi bem na frente do Abel. E a impressão que eu fiquei aqui da cabine é que quase rolou um estresse do Abel com o Bruno Henrique depois desse lance. Mas rapidamente botaram panos quentes. Agora o quarto árbitro, você tá vendo aqui no canto da imagem, ó, aqui embaixo, tá também pedindo calma pro Abel. É final quente, gente. Tá só começando. Andréas. Bate nele de volta. Aí o Piquerez não consegue evitar a saída. A bola é pro Flamengo. Passamos na metade desse primeiro tempo. Varela cobrando para trás. Pro Danilo. Voltando pro Rossi. 0-0 leva para prorrogação. E aí, evidentemente, se persistir empate na prorrogação, tem disputa de pênaltis. Vai voltar aqui o Bruno Henrique. Pega na cabeça do Gustavo Gomes. Tem lateral para o Flamengo. Flamengo que na primeira fase foi o segundo colocado do grupo dele, o grupo C. E depois no mata-mata eliminou Internacional, Estudiantes e Racing. Pegada para cima do Vitor Roque.
E tem amarelo pro Arrascaeta, hein? Curioso, né? Os 2 primeiros cartões da decisão não saíram para jogadores essencialmente de marcação, né? Um pro Veiga e um pro Arrasca. Por esse carrinho aí no Vitor Roque. E o Arrasca ainda dá uma recuada na perna ali, mas pega o Vitor Roque e o árbitro amarelando o camisa 10 do Flamengo. Olha a câmera no árbitro, mostrando a anotação dele no cartão amarelo. Gostei. É a câmera que fica no corpo do árbitro, né? A body cam. E é importante anotar, né? Porque para não se confundir, né? Mostrar 2 amarelos pro mesmo jogador e não tirar o cara do campo. Às vezes tem árbitro que esquece que o cara já tá amarelado, aí dá o segundo amarelo, depois não tem como se arrepender mais, porque já foi, né? Olha o recuo aqui pro Rossi. Varela, passamos dos 25. Aí o lançamento para absolutamente ninguém. O Carlos Miguel vai ficar com ela. Eu falava da campanha do Flamengo. O Palmeiras foi primeiro colocado do grupo dele. Aliás, foi primeiro geral na fase de grupos. Depois eliminou o Universitário do Peru, o River Plate e a LDU. Olha o Arrascaeta na área. Chegou Bruno Fux. Timing perfeito do Bruno Fux nesse carrinho. Só na bola. Aliás, não só eliminou a LDU, né? Porque não dá para normalizar, né? Ah, eliminou a LDU, passou e vai embora, Jorge. Não. Tomou 3-0 na ida, virou para 4-0. Nunca tinha acontecido. Entrou para a história. Uma classificação impressionante na semifinal. Mandou voltar lá o Dario Herrera. Vai bater de novo. Palmeiras, que é o brasileiro com mais participações na história da Libertadores. Essa é a 25ª e a 10ª consecutiva. Um recorde na história do clube. São 2 clubes de enorme tradição nessa competição. Um dos 2 será tetracampeão hoje. Você está preparada para gritar é campeão, para fazer essa festa de título, para virar a madrugada de sábado para domingo. Hoje é o dia para palmeirenses ou flamenguistas. Olha o Carrascal contra 2. Carrascal abrindo espaço, o herói da classificação na semifinal contra o Racing. Abre aqui para o Varela. Pulgar. Aí o domínio de novo do Carrascal. A sombrinha já ocupa quase o campo todo, né? Aquele calorão não tem mais mesmo. O que é bom para o jogo, né? Flaco. O Dario Herrera vai dar a falta e o Arrascaeta vai lá reclamar. O árbitro manda ele se afastar. Não quis nem papo. E, Jorge, a gente sabe que tem personagens importantes nessa partida e talvez o principal deles seja o Andreas Pereira. E quando a gente olha aqui da cabine, que a gente tem basicamente a imagem aberta o tempo todo, ele nessa posição mais recuada, ele acaba se desgastando muito na marcação. Ele já não é um jogador tão físico, ele acaba sendo mais perigoso, mais próximo da área, por ter essa qualidade técnica do último passe. Só que com os problemas que o Palmeiras enfrenta, ele tendo que jogar mais recuado, ele acaba também tendo que fazer essa função defensiva e acaba não podendo auxiliar o Palmeiras lá na frente, como ele fez logo na chegada dele, por exemplo, na partida contra o River. Subiu Flaco. Chega Alexandro, rebate. Andrés vem do carrinho. Gomes vem estourando, só que o Andrés vem cometendo a falta. E agora a pressão para cima do árbitro do jogo, hein? Jogadores do Flamengo vão para cima. O Lino tá ali reclamando. O Bruno Henrique vai se levantando aos pouquinhos. Vamos ver de novo a chegada do Andrés, ó. Pegou o Bruno Henrique. A cobrança era por um cartão, mas o Dario Herrera não mostrou. Pelo critério que ele assumiu, né? O cartão que ele deu no Veiga e o cartão que ele deu na Arrascaeta, esse lance tinha meio que o perfil para um amarelo. E ele deu uma contemporizada ali, né? Mas é um jogo de erro zero, né? Assim, dos times muito a fim de jogo, mas também precavidos, né? O ritmo deu uma caída, a dominância territorial continua do Flamengo, mas o Palmeiras já conseguindo abrir um pouquinho o campo, com uma bola longa aqui e outra ali, principalmente com o Alan no lado direito. E descambou. Pulgar e Bruno Fux, hein? O juiz já chegou mostrando amarelo no meio da confusão. Pulgar e Bruno Fux. Bruno Fux está no chão. Primeira treta, hein? Até que demorou quase meia hora. O lance é esse, ó. O Fux faz a falta no Arrascaeta, por trás, empurra. O árbitro marcou essa falta, ele deu a falta para o Flamengo. E aí depois vai aparecer o Pulgar. E aí a confusão vai se formar, né? E o Bruno Fux vai parar no chão.
E continua caído o zagueiro do Palmeiras, hein? E dá a impressão de que pode ser algo até mais sério. E o Dario Herrera subiu o amarelo no meio dessa confusão, desse bolo todo. O médico do Palmeiras ainda não entrou no campo, tá? Quer dizer, entrou agora, entrou só agora. Vai atravessar o gramado, vai lá pro lado oposto para fazer o atendimento. Olha lá, ó. Essa é a falta que ele faz do Arrascaeta. Aí ele vai chutando a bola ali com o Arrascaeta caído. E o Pulgar vai chegando depois para tirar a satisfação, né? Jogo parado aqui em Lima. Ah lá, essa é a chegada do Pulgar, ó. Essa é a chegada. O árbitro mostrou amarelo pro Pulgar. Não, foi uma entrada super forte. A gente não tinha essa imagem até agora, mas ele entra direto na solada da chuteira ali, na canela do Bruno Fux. O jogo tava leve demais para essa final da Libertadores. Tava muito tranquilo. Muito calmo. E um momento também que anima as duas torcidas, né? E o duelo das torcidas se intensifica aqui nas arquibancadas. Oi, Jordana. O banco do Palmeiras todo de pé, reclamando com a arbitragem por conta do lance. E a gente está aqui, né, observando de longe o Bruno Fux reclamando muito, né, de dor. O Arrascaeta está ali conversando com ele. O Samuel Lino também baixou para conversar. Mas a gente vê que ele bate a mão no chão, assim, como se estivesse sentindo muita dor. O Abel está um pouco mais afastado da arbitragem, mas o banco do Palmeiras levantou para fazer reclamações. A comissão técnica está fazendo uma série de reclamações bem efusivas, então o clima está bem quente no banco do Palmeiras. Olha, a gente viu as marcas ali na perna do Fux. Na opinião do PC Oliveira, que é o analista de arbitragem da Globo, é um lance para expulsão do Pulgar. Não há disputa de bola, é a análise do PC. No campo ele deu amarelo, não houve chamado de VAR até agora. O Fux segue recebendo o atendimento. E vamos ver o que vai acontecer. Libertadores é na GETV. Mercado Livre. Aproveite a Black Friday com ofertas incríveis. Corre pro app. E o Fux está falando, podia quebrar minha perna, não é a primeira vez não. Deu para ver a leitura labial, o Fux reclamando, o jogo recomeçou e não teve chamado para expulsão do Pulgar. E a verdade é que é uma imagem muito forte, né, Jorge? A gente já viu várias situações parecidas no Brasil, o VAR chamar justamente pela gravidade ali da chegada, muito por cima, ficou a marca da trava da chuteira, mas de fato acho que o critério do juiz nessa partida vai ser esse então. Subiu Gustavo Gomes, jogo recomeça. Depois de aí uns 4 minutos parado, depois da confusão. Léo Pereira. 0-0 na final em Lima, esquentando a final em Lima. Olha o Varela. Rolou para Eric Pulgar. Deixando para o Léo Pereira, abrindo para Alexandro. Aí o passe para o Lino, passou por ele. A bola acabou saindo pela linha de lado. Até hoje foram 5 decisões entre Palmeiras e Flamengo. 5 grandes decisões na história. Com 3 títulos do Palmeiras, com 2 títulos do Flamengo. Sempre muito equilibrado o duelo desses 2 gigantes do futebol sul-americano. Olha aí o Pulgar, deu uma olhadinha para os 2 lados para ver como é que estava a situação. Varela pressionado pelo Piquerez. O Piquerez trava e comete falta, segundo o árbitro. Já é a 3ª ou 4ª vez que o Varela tem uma certa dúvida do que fazer nesse momento, né? De buscar o corredor, buscar o passe por dentro. Aí ele tenta o giro para se livrar da marcação e acaba ou sofrendo a falta ou perdendo a bola. Quando é pressionado, o Varela tem tido uma dificuldade aqui pelo lado direito. Briga Samuel Lino.
Alan tenta, vem Palmeiras, Kelvin, não deu sequência no lance. Volta essa bola para o Flamengo. Aí tem Carrinho, Bruno Fux, sobe Léo Pereira. Vem de cabeça o Andréas. Alan para o lançamento, Vitor Roque vai acreditar nela. Aí o Léo Pereira recua, o Rossi dá uma acalmada. Faz a devolução ali para o Léo. Flaco Lopes bloqueando, Palmeiras tentando recuperar. Flaco recuperou, buscou Alan. Fica com o arremesso lateral. Chegamos a 35 desse primeiro tempo. O empate leva para a prorrogação. Gomes. Domínio do Murilo. Vai tentar o lançamento. Bola do Murilo para absolutamente ninguém. E o Piquerez ficou na bronca aqui, porque ele já estava pedindo a bola, ele tinha uma certa distância do Varela ali para conseguir dominar e fazer o passe. E ele ficou muito incomodado que o Murilo tentou a bola longa sem ter ninguém lá na frente para receber. Domínio do Léo Pereira. Leva o Flamengo para o ataque de novo. Aí o passe era para o Carrascal. Sem falta, segundo o árbitro. Piquerez acelera. Vai embora o uruguaio. Piquerez. Aí ele segura. Entrega para o Veiga. Veiga inverte tudo. Chega para o garoto Alan, que está vivendo um grande momento com a camisa do Palmeiras. Tem sido uma das esperanças do drible, do jogo diferente, da criatividade. Uma das apostas do Abel para essa final. Murilo abrindo do Piquerez. Voltando para Murilo. É a vez do Palmeiras ficar com a bola, tentar ocupar o campo do Flamengo. Gomes vai tentar pelo alto, muito alto essa bola para o Kelvin. Já foi direto para a lateral. E Jorge, assim, o lance do Pulgar com o Fux é um lance muito, mas muito discutível, que acho que aqui no Brasil teria uma outra avaliação diferente. Mas, enfim, julgamentos à parte, o cartão amarelo, de qualquer forma, amarelar o Pulgar nesse momento do jogo é um risco muito grande para o Flamengo. Uma coisa é o Palmeiras estar com o Veiga amarelado, o Flamengo está com a Arrascaeta amarelado. São caras que estão menos no choque. O Pulgar, ele é muitas vezes uma peça central ali na construção do Flamengo, mas também na contenção das transições rápidas do Palmeiras. Então, de qualquer forma, o Flamengo toma um baque nesse amarelo do Pulgar, segue ali na casa dos 70% de posse, mas já não chega com tanta frequência, né? Como aconteceu ali nos primeiros 15 minutos. Danilo. Começa tudo de novo o Flamengo. Léo Pereira. É a final épica da Libertadores. Jogo nervoso. Como é que tá o coração aí? Como é que estão as unhas? Todas ruídas. Sobrou alguma? Ó, o lance do Carrascal, bonito. Varela. Jorginho, tem ladrão. Vitor Roque deu de ladrão. E depois o Jorginho pegou o Veiga. Vai tomar amarelo, hein? Amarelo pro Jorginho. O que agrava o que eu acabei de dizer, né? Que agora não é mais só o Carrascal. Agora você tem Carrascal e Jorginho amarelados, os pilares de marcação, de construção, de monitoramento do meio-campo do Flamengo. O Flamengo que nessa Libertadores já teve problemas muito sérios com expulsões. Ficou com menos um jogador em mais de uma situação e em momentos muito críticos, né? Aconteceu isso no jogo com o Estudiantes, aconteceu isso no jogo contra o Racing, e foram jogos que o Flamengo sofreu mais do que deveria por conta de estar com um jogador a menos. Final, né, gente? São os detalhes de uma final, né? Que podem mudar completamente o rumo de uma final. Flaco Lopes, Palmeiras ganha de volta essa bola. Inversão aqui para o Piquerez. Veiga, Piquerez, chamando aqui atrás o Murilo. Bruno Henrique vai lá apertar, vai morder. Vai lá para cima do Gomes. Fôlego, disposição do Bruno Henrique, que acabou forçando ali o Gomes a se livrar da bola, né? Pressão alta ali que funcionou. Léo Pereira. Próxima quarta-feira tem Flamengo e Ceará aqui na GETV. Jogo que pode definir o campeão brasileiro. Bola rolando às 9h30 da noite no Maracanã. Com imagens ao vivo para todo o Brasil aqui na GETV. Olha o Danilo. Rola para o Alexandro. Danilo e Alexandro foram campeões da Libertadores em 2011. Olha esse lançamento para o Bruno Henrique. Passou por ele. O Gomes sinaliza, o Carlos Miguel sai da área ali para segurar. Traz para dentro da área, na verdade.
para segurar essa posse de bola aí e recomeçar. Murilo. Vamos chegando a 40 minutos do primeiro tempo. Tá passando rápido, hein? Rapaz, já 40. Nada de gols por enquanto aqui em Lima. Por enquanto é prorrogação, galera. Você aguenta aí mais 30 minutinhos? Aguenta? Pode ser, hein? Alexandro, Samuel Lino. É um confronto muito equilibrado, né? Assim, no hoje e na história. E nos jogos fora de São Paulo e fora do Rio, Flamengo e Palmeiras já se encararam 13 vezes fora das suas casas, né? Fora dos seus estados. E é muito pau a pau, né? 5 vitórias para um lado, 5 vitórias para o outro e 3 empates. É tudo rigorosamente muito igual na história desses dois clubes. Olha o lançamento para o Vitor Roque, matou na coxa, tentou passar pelo Danilo. Foi pro chão, é falta em cima do Vitor Roque. Tem falta pro Palmeiras. Se ele passa do Danilo, hein? Ó a matada, Lu. A matada e ele já põe na frente para tentar passar. Vitor Roque tem muita categoria, né? Não à toa ele tem sido um dos jogadores mais importantes dessa temporada do Palmeiras. Mas é isso, o Palmeiras tem muita dificuldade em construir por dentro, então quando busca conseguir esse espaço, tem sido com a bola longa. E o Vitor Roque acaba sendo o jogador de frente que melhor consegue disputar fisicamente, então fazendo um pivô ou conseguindo girar em cima do defensor. Então essa bola é sempre em busca dele para ver se ele consegue encontrar esse espaço. Bom, naquela falta anterior, que foi mais ou menos no mesmo lugar, o Veiga e o Andrés tentaram uma jogadinha ensaiada. Vamos ver como é que tá esse repertório do Palmeiras para decisão. Se vem mais uma. Fica só o Lino na barreira. Cobrança autorizada. Veiga para o levantamento. Bruno Henrique sobe para ajudar a defesa. Aí o Lino, o Andrés quase tomou a bola dele. E o Flamengo pode sair em velocidade no contra-ataque. Bola esticada para o Arrascaeta. Arrascaeta chegou. Kelvin está do lado invertido aqui acompanhando. Passe na linha de fundo para o Lino. Campo acabou. O Lino foi parar na placa. O Murilo estava na marcação. Tudo valendo. Varela afasta. Pulgar. Deixa pro Varela, pressionado pelo Vitor Roque. Tá brigando muito o Vitor Roque, hein? E é impressionante, né? Como ele perturba os zagueiros, os marcadores adversários. Bota o corpo toda hora, vai no tranco, segura, faz parede. Então, assim, é um cara que, mesmo que a bola chegue pouco, ele vai estar jogando de alguma forma e vai estar ajudando o seu time. Olha o tapa do Carrascal na frente, Bruno Henrique. Salva Piquerez. E o Bruno Henrique tá sentindo, hein? Tá caído ali praticamente na linha do gol. Vamos ver o lance mais uma vez, ó. Bola do Carrascal, hein? E o Carlos Miguel numa saída que é corajosa, que é perigosa. Praticamente ali do pé do Bruno Henrique, que já levantou. Léo Pereira. Aí ele volta pro Danilo. Finzinho do primeiro tempo, 43. Carrascal briga. Brigou com ele o Kelvin. Já vi muita gente tentar cavar pênalti nesse lance do Bruno Henrique aí, viu? Ele deu o tapa pro lado e seguiu jogando, né? Libertadores é na GETV. Betano, quem se garante, confia. Temos quase 44. Piquerez. Aí o Murilo volta pro Gomes. O roteiro até aqui é diferente, né, de 21, que lá teve um gol no comecinho, né, aquele gol do Veiga. Hoje, reta final do primeiro tempo, segue o 0 a 0. O gol do Veiga em 2021 sai com 5 minutos, o que muda completamente a atmosfera do estádio. A partida de hoje, ela parece mais com o que a gente tinha projetado mesmo, dos times buscando uma margem zero de erro, porque é o tipo de partida que pode fazer heróis ou vilões. Então, de fato, hoje até aqui, o Flamengo teve as melhores oportunidades da partida, encontrou mais espaço, conseguiu girar mais a bola, teve mais a posse. O Palmeiras errou mais do que o Flamengo defensivamente, ainda que em poucas oportunidades, e teve poucas ali chances de conseguir chegar no gol adversário. Varela recuando, Danilo. Vamos bater 45. Saída do Rossi. Abriu. Alexandro.
Alan na marcação. Alexandro vai levando. Alan chega. Toma a frente. Fica no chão. A arbitragem vai dar bola para o Palmeiras. E o quarto árbitro mostrou aí a plaquinha. Mais 3 minutos. Valeu, Jô. E aí estamos vendo de novo, ó. O Alexandre, essa mão nas costas do Alan. E ele perguntou: eu? Jô? Sim, tu. Falta marcada. Vamos até 48 nesse primeiro tempo. Manda a bola para frente o Carlos Miguel. Subiu ali o Flaco com o Léo Pereira. Vitor Roque ia chegando. Pulgar vem primeiro. Varela rebatendo. Quanto nervosismo, quanta tensão nessa decisão. Decisão que mexe com multidões Brasil afora. Olha o Murilo lançando. Olha o Vitor Roque correndo. Varela tocou de cabeça. Vitor Roque, tá valendo? Não. Mandou parar o Dari Herrera. Deu a saída de bola. Lateral para o Palmeiras. Que o Varela toca de cabeça, raspa ali de cabeça, ela sai. E o Palmeiras bateu rapidinho esse lateral, tentou jogar para a área, o Rossi pegou. 46, tem mais 2. É a final épica, vale a glória eterna, vale o primeiro tetracampeonato de um time brasileiro na história da Libertadores. Vale muito. Varela. Deixa essa bola para o Lino. Domínio do Jorginho. Rolou por dentro, Pulgar se apresentou, mas não dominou. Alan tirou, Flaco Lopes. Tem o Vitor Roque mais à frente, botou para a corrida do Vitor Roque, bola muito esticada. Danilo vem, Vitor Roque não desiste, é uma coisa impressionante. Tenta limpar, vai pro chão e é mais uma falta do Danilo para cima dele. Trabalho que o Vitor Roque tá dando aqui é qualquer coisa, hein? Mais uma, né, Jorge? Sustenta o duelo ali, ganha a bola e sofre a falta, que é onde o Palmeiras tem conseguido talvez as melhores oportunidades e tem sido essas bolas no Vitor Roque, que é de fato um jogador que consegue muito nesse duelo individual levar vantagem. 47. Muita força física, né? E usa isso com maestria, assim, no confronto no alto, por baixo, né? Para recuperar a bola, para apertar a marcação, para recuperar e já sair no jogo, que é o que ele fez agora, né? Era uma bola perdida, protegida pelo Danilo, ele recupera e pega a falta. Você viu aí o pessoal nas montanhas aqui perto do estádio dando um jeito de assistir o jogo. Murilo tá dentro da área. Ele prometeu jogo até 48. Esse pode ser o último lance do primeiro tempo. Veiga e Andrés conversando ali sobre a cobrança. É bola parada pro Palmeiras. Quem sabe o primeiro gol dessa decisão. Veiga para cobrança. Andrés está por ali também. São as duas opções. Já foi autorizado. Veiga respirou fundo. Levantamento. Subiu a defesa. Vai dar rebote. Piquerez desviou. Tem escanteio para o Palmeiras. 48. Ele não vai deixar bater o escanteio. Ele vai encerrar. Fim de primeiro tempo. Fim de primeiro tempo aqui em Lima. De novo aí, ó. Pancada do Piquerez. Desvia no meio do caminho. Desvia do Danilo. E aí, como já estava além dos 48, ele não autorizou.